Essa última parte, pessoal, ela também não é trivial. Ela é uma parte de perda de carga. E para a gente ver essa questão de perda de carga, a gente vai ter que ver várias coisas que vão meio que juntar tudo que a gente já viu. Não, ainda não, Murilo. Ainda não. Que vão juntar tudo que a gente já viu, né? Então, o que vai acontecer aqui, ó? A gente vai começar a trabalhar com fluxo laminar incompressível. Então, fluxo laminar interno incompressível. Fluxo laminar a gente sabe que é para número de Reynolds menor do que 2300. Depois a gente vai para fluxo turbulento, fluxo interno turbulento. E depois a gente vai juntar tudo isso daí em uma teoria que vai ser a nossa teoria de perda de carga. Então a gente vai começar a levar em conta as perdas de energia do fluido através de uma tubulação e como que eu faço para, por exemplo, dimensionar uma bomba para uma determinada tubulação ou para saber qual que vai ser a vazão de fluido que eu vou ter em uma determinada tubulação, dadas as suas características e tudo mais. Então vamos começar aqui, pessoal. Ó, deixa eu só ver se está gravando tudo direitinho. Aqui está gravando bonitinho. Hoje a gente vai falar um pouco sobre fluxo laminar interno e incompressível. Então, por fluxo interno, devemos compreender todo tipo de fluxo que esteja confinado entre paredes rígidas. É um fluxo dentro de uma tubulação. A teoria semi-empírica que vemos no estudo desse tipo de fluxo é válida para fluxos próximos à incompressibilidade com m menor do que 0,3. M é o número de Mach, tá? É o número é a velocidade de propagação, na verdade é a velocidade do fluxo dividido pela velocidade de propagação do som no meio. Então, para o ar, para o número de Mach igual a 0,3, a gente vai ter uma velocidade de fluxo de aproximadamente 100 metros por segundo. E para a água, a gente tem uma velocidade de fluxo de mais ou menos 440 metros por segundo. Então, assim, para as velocidades que a gente trabalha, mais ou menos nos nossos exercícios aqui, a gente sempre trabalha com velocidades muito menores do que essas aqui, tanto para ar quanto para água. Então, a gente pode assumir que esses fluidos são incompressíveis. A forma de calcular a perda de carga é mais analítica para o fluxo laminar e mais empírica para o fluxo turbulento. Para determinar o regime de fluxo, a gente usa o número de Reynolds. Então, o número de Reynolds menor do que 2.300, a gente vai ter fluxo laminar. Reynolds maior do que 2.300, a gente vai ter fluxo turbulento. Beleza. Aí, ó, a primeira coisa que eu tenho que observar aqui na minha tubulação é a entrada do fluxo. Porque a gente vai ter uma região aqui, ó, por exemplo, se eu tenho as bordas todas arredondadas aqui bonitinho, eu posso entrar com o fluxo aqui, onde todas as porções do fluxo entram com a mesma velocidade aqui na tubulação. Só que o que acontece? Eu vou ter aqui em contato com a tubulação um filme de água, e esse filme que está em contato com a parede da tubulação, ele possui velocidade zero, velocidade igual à velocidade da tubulação, que é zero. Né? Então esse filme ele adere aqui. E os outros filmes de água subsequentes que estão aqui em cima, ou de fluido que estão subsequentes aqui, eles vão se deformar aqui. Eu vou ter um cisalhamento entre esses filmes de fluido. E esse cisalhamento, como a gente já viu, ele vai provocar uma força. Essa força é proporcional à variação da velocidade nessa direção radial aqui, ó. Então o que vai acontecer? Por mais que esse perfil de velocidade entre retinho aqui, bonitinho, conforme ele vai entrando para cá, eu vou tendo atrito com as paredes aqui e esse perfil de velocidade ele vai se deformando até uma hora que ele entra em regime, né? Então desse ponto aqui para frente, ele vai ficar sempre dessa forma aqui, ó. E a gente fala que esse perfil aqui ele é um perfil completamente desenvolvido, né? Aqui ele não está desenvolvido ainda, né? Então você tem um comprimento de entrada aqui e aqui ele está desenvolvido. Então aqui, ó, a velocidade do fluxo nas paredes é sempre nula, o que provoca a tensão cisalhante no fluido e distorce o perfil de velocidade. Aqui eu tenho a camada limite, né? Essa linha tracejada aqui, ó, ela vai mostrando qual é a linha de divisão entre a parcela do perfil da água aqui que já foi deformada e a parcela do perfil que ainda não foi deformada. Tá vendo? Essa é a camada limite e essa camada limite aqui vai chegar uma hora que ela vai chegar no centro da tubulação.
quando ela chegar no centro da tubulação, acabou o desenvolvimento. Aqui a gente vai ter um perfil de velocidades completamente desenvolvido aqui, ó. Então, após uma certa distância da admissão do fluxo, o perfil de velocidade se estabiliza e chamamos de perfil completamente desenvolvido. Então, está aqui. Aqui a gente tem um comprimento que se chama comprimento de entrada. A gente tem umas regrinhas aqui, umas relações com esse diâmetro aqui para definir o comprimento de entrada. Para boa parte das nossas análises, o número de Reynolds será essencial. O número de Reynolds é este número aqui, ó. Normalmente, quando a gente faz fenômenos de transporte, você vê o número de Reynolds lá no primeiro dia, mas só usa nessa última parte. Então, eu resolvi não passar esse número de Reynolds anteriormente, resolvi passar ele agora para vocês. Esse número de Reynolds, ele aparece muito na análise dimensional que a gente faz, né, que a gente estudou lá atrás. Então, a gente fazia os grupos π dimensionais lá e esse número de Reynolds aparece muito. Ele é uma relação aqui entre algumas grandezas. Então, tem o ρ, que é a densidade do fluido, v, que é a velocidade, d, que é o diâmetro da tubulação, e o μ, que é a viscosidade do fluido, né? Então, para fluxos laminares, o comprimento de entrada do fluxo depende diretamente do número de Reynolds, né? Então, você tem comprimento de entrada dividido por diâmetro igual a essa relação aqui, que é 0,06, que multiplica o número de Reynolds. No limite do fluxo laminar, que é o Reynolds igual a 2.300, esse comprimento pode chegar a aproximadamente 140 vezes o diâmetro da tubulação. Em casos de fluxo turbulento, essa distância cai para aproximadamente 40 vezes o diâmetro da tubulação. Então, se você precisar, por um acaso, garantir que você não está no comprimento de entrada, pior caso aqui para a gente, teórico, é de 140 vezes o diâmetro da tubulação. Então, se você tem uma tubulação lá de, sei lá, 5 centímetros, você vai multiplicar isso daí por 140, que seria 10 por 70, você vai ter 7 metros ali de entrada da tubulação, e depois de 7 metros esse fluido está totalmente desenvolvido. Vamos olhar agora, antes da gente ir para casos mais complexos, vamos olhar para o fluxo entre placas paralelas. Então, avaliaremos o fluxo que acontece entre duas placas paralelas para introduzir a matemática necessária para analisar o que ocorre com tubos cilíndricos. Então, olha só, eu tenho duas placas aqui, não vamos pensar em tubo ainda, tenho duas placas. Aqui eu já tenho um perfil completamente desenvolvido aqui de velocidade, tá? Então, ele é o mesmo perfil aqui e aqui, e eu vou analisar uma seção de fluido aqui, dx por dy, né? Então, isso aqui, na verdade, ele vai ser um volume de controle. Então, aqui, ó, para esse volume de controle, o que eu vou ter? Eu vou ter algumas forças aqui. Eu vou ter uma força agindo pela esquerda, uma força agindo pela direita, que vão ser as forças de pressão. E eu vou ter uma força agindo por cima e uma força agindo por baixo. E essas forças aqui, elas vão ser as forças de cisalhamento do fluido, né? Imaginando que eu tenho velocidade relativa entre o fluido e o meu volume de controle aqui, ó. Então, aqui do lado esquerdo, se ao longo desse volume de controle aqui eu tenho um diferencial de pressão dP, eu posso dizer que do lado esquerdo a pressão é P menos dP sobre 2, e do lado direito ela vai ser P mais dP sobre 2, né? E essa pressão aqui ela vai multiplicar a área da seção transversal aqui, que é dy dz. Aqui também, multiplicar a área da seção transversal, que é dy dz. Né? Dz aqui no caso, ele está saindo da folha, está saindo da tela aqui. Na parte de cima, eu posso ter uma tensão cisalhante aqui, né, que atua aqui no centro, mais metade de um termo diferencial de tensão cisalhante multiplicado pela área da seção de contato aqui com o meu volume de controle. Então, eu vou ter tal xy mais d tal xy sobre 2, que é o termo de tensão cisalhante, tudo isso que multiplica a área dx dz. Embaixo a mesma coisa, só que subtraindo essa metade da tensão cisalhante aqui para baixo. Beleza. Eu posso aplicar aqui, nesse volume de controle aqui, a minha equação da conservação da quantidade de movimento, né? Porque eu tenho fluido entrando, fluido saindo, eu tenho forças de superfície aqui, ó, né? Então, beleza. Fazendo isso daqui, o que eu posso fazer? Primeira coisa, esse termo aqui vai ser zero, porque a quantidade de fluido entrando e a quantidade de fluido saindo desse regime, desse volume de controle aqui vai ser a mesma. Para esse termo aqui, ó, eu vou ter esse termo aqui das vazões aqui, ele vai ser nulo. Por quê? Porque a vazão de entrada aqui vai ser igual à vazão de saída, né? E a área de entrada é igual à área de saída. Então, eu teria até uma força aqui
porque eu tenho fluido entrando, mas eu tenho a mesma quantidade de fluido saindo com a mesma quantidade de movimento. Então a vazão líquida aqui, a diferença entre vazões de quantidade de movimento aqui é zero. Então tudo que está do lado direito aqui dessa equação é zero. Vai sobrar só exatamente o equilíbrio de forças aqui, né? Somatória de força de corpo e somatória de força de superfície. Então eu vou ter a força da esquerda menos a força da direita, aqui a gente está aplicando em x, mais a força de cima menos a força de baixo, igual a zero. Beleza. Aí o que que acontece? Vou aplicar essas equações aqui então. Então eu vou ter os meus termos de pressão, com os diferenciais aqui de tensão e tudo mais. Vou somar todos esses termos aqui. E a hora que eu somar todos esses termos aqui, o que que eu vou ter? Eu vou ter aqui, ó, aqui o P vai cancelar com P. Eu vou ter menos dp sobre 2 menos dp sobre 2, vai dar menos dp, dy dz. E aqui os termos de tensão cisalhante também vão se cancelar. Eu vou ficar com mais d tal xy sobre 2, menos com menos vai dar mais de novo, d tal xy sobre 2, dx dz. São esses dois termos aqui, ó. O que que eu consigo fazer? Eu consigo aqui, ó, aqui eu tenho dy dz e aqui eu tenho dx dz. Eu consigo dividir os dois lados por dx dy dz. Né? Quando eu faço isso, eu vou ter o quê? Né? E passando um deles para o outro lado, porque tem um sinalzinho negativo aqui, eu vou ter isso aqui, ó, dp dx igual a d tal xy dx. O que que significa isso? Ó? Eu tenho a variação, a derivada da pressão em x é igual à variação da tensão cisalhante em y. Aí aqui, ó, como o lado esquerdo é uma função de x e o direito é uma função de y, a única solução possível para essa equação é uma constante k, né? Porque aqui, ó, aqui eu estou vendo a variação da pressão no sentido x. X está aqui, ó. E do outro lado, eu tô vendo a variação da tensão cisalhante em y. A variação da tensão cisalhante em y, ela está na vertical. Então, se a variação da pressão em x é igual à variação da tensão cisalhante em y, e essas direções são ortogonais, essas grandezas aqui não estão minimamente relacionadas. Então, tudo isso daqui, essa variação aqui, ela vai ser igual a uma constante, e essa variação aqui vai ser igual a uma constante. Por quê? Porque essa variação aqui da tensão cisalhante, ela ocorre em y e não em x. E a variação da pressão ocorre em x e não em y. Então, isso daqui é constante para y, isso daqui é constante para x. Então, beleza. Então, eu vou ter aqui, ó, que a variação da pressão em x é uma constante k. Beleza, então a minha pressão em x, ela vai variar de acordo com uma constante. Poderia ser subindo ou descendo, a gente sabe que ela está descendo aqui, ó. Esse resultado aqui ele é muito importante porque ele mostra que para um fluxo completamente desenvolvido, como está aqui, entre duas placas, a pressão decai linearmente em x. E isso daqui é algo que a gente observa na prática, né? Se você tem um fluxo passando ali por uma tubulação e você medir a pressão em 2 pontos, essa pressão ela vai caindo ao longo da tubulação aqui, ela vai caindo e ela cai linearmente mesmo, tá? Para calcular esse perfil de velocidade aqui, ó, o que a gente sabe? A gente sabe que dp dx é d tal yx dy, e a gente sabe que essa tensão cisalhante aqui lá do comecinho, a gente calculou que se o fluido for newtoniano, ela é proporcional à viscosidade μ, que multiplica a variação da velocidade em y, na direção y também. Né? Então, eu consigo substituir esse du dy aqui nessa equação, e eu vou ficar com essa equação aqui, ó, diferencial de pressão em x é μ, segundo a derivada da velocidade em y. Beleza. A gente sabe que dp dx é uma constante. Então, a gente pode integrar essa equação aqui duas vezes em y e a gente vai ter o seguinte, ó, dp dx é igual a μ d2u dy2. Então, se eu integrar uma vez primeiro em y, eu vou ter dp dx que multiplica y mais uma constante igual a μ du dy. E se eu integrar de novo, eu vou ter dp dx y ao quadrado sobre 2 mais c1y mais c2 é igual a μ que multiplica u. Beleza, então um probleminha aqui no meu modo de apresentação. Ou seja, se eu isolar esse u aqui, ó, o que que eu vou ter? Eu vou ter dp dx que multiplica 1 sobre 2μ que multiplica y ao quadrado, mais c1 sobre μy mais c2 sobre μ. Isso daqui vai ser a minha função de velocidade.
E a gente tem aqui algumas condições aqui que a gente pode colocar. Então aqui, por exemplo, ó, aqui embaixo eu tenho y igual a zero e aqui em cima eu tenho y igual a a. Para y igual a zero, para y igual a a, essas velocidades aqui vão ser zero, né? Eu só tenho o fluxo passando aqui, ó, né? Então a velocidade em y igual a zero é zero e a velocidade em y igual a a é zero. Com isso eu consigo calcular essas velocidades C1 e C2 aqui, ó, esses termos C1 e C2 aqui da minha velocidade. Então, calculando, ó, se o de y igual a zero é zero e o de y igual a é zero, eu consigo calcular, eu consigo substituir isso daí lá para calcular o meu C1 e C2, e não importa muito quanto eles dão, o que importa é que a gente vai ter essa expressão aqui para o meu perfil de velocidade. Então, o meu perfil de velocidade na vertical aqui, ele vai ser dp dx, que é a minha variação de pressão, no sentido de x, que multiplica 1 sobre 2.000, que multiplica y ao quadrado menos ay, né? E a vazão aqui, ela vai ser dada pela integral da velocidade na área, né? Então, lembra que a vazão a gente sempre calculava como velocidade vezes área. Só que aqui, se essa velocidade muda ao longo da área, então eu tenho que calcular isso aqui como integral da velocidade na área. A minha largura aqui em x ela vai variar de 0 até w, que vai ser a largura daquelas duas placas. A altura vai ser de 0 até a. E eu vou botar aqui dentro dessa integral a minha função u de y. E o meu diferencial da área vai ser dy dz. Quando eu calculo essa integral dupla aqui, eu vou ter o quê? Eu vou ter que a minha vazão vai ser menos dp dx, que multiplica w ao cubo sobre 12μ. Então, repara que eu tenho aqui até uma expressão onde a viscosidade ela interfere na vazão, né? O W é a largura em Z das placas e a velocidade média na placa é só eu fazer agora a média dessa velocidade aqui em Y, né? Então a velocidade média da placa é a vazão dividida pela área, que é a vazão dividida por W que multiplica A, né? Então eu vou ter menos dp dx que multiplica A ao quadrado dividido por 12μ. Beleza. Então a vazão entre duas placas ela não vai depender da largura entre as duas placas. Aliás, a velocidade entre as duas placas não vai depender da largura das placas, mas depende da distância entre as placas, depende do diferencial de pressão e depende do μ também, depende da viscosidade também. A velocidade máxima ela vai ser encontrada para essas condições no centro do perfil, em y igual a A sobre 2. Se a gente calcular aqui, ó, eu vou ter menos dp dx que multiplica a ao quadrado dividido por 4μ, que é igual a 3 vezes a velocidade média. Ou seja, aqui no meu perfilzinho de velocidade, no centro aqui, a velocidade do centro vai ser 3 vezes a velocidade média do meu perfil. Assim, a velocidade máxima do fluxo pode ser 3 vezes a velocidade média. Por fim, a tensão de cisalhamento, ela vai ser dada por isso daqui, o tal xy, ele vai ser μ du dy. Agora que eu já conheço a função u, eu consigo só multiplicá-la por μ aqui. E a minha função de cisalhamento aqui, a minha tensão de cisalhamento no fluido, ela vai ser dada por dp dx, que multiplica y menos a sobre 2. Isso aqui é uma função de uma reta, né? Então, olha só. Juntando todos esses resultados aqui, o que a gente tem? Entre os pontos P1 e P2, para duas placas paralelas, a minha pressão ela vai decair linearmente, né? Então, meu dp dx ele vai ser o P2 menos P1 dividido por ΔX aqui, que ela decai linearmente, eu posso calcular assim tranquilamente. A minha tensão de cisalhamento do fluido aqui, ela vai ser dada por dp dx igual a y menos a sobre 2, ela vai dar uma reta assim, a tensão de cisalhamento do fluido. E o perfil de velocidade, ele vai ter essa fórmula aqui, ó. Ele vai ser dp dx, que multiplica 1 sobre 2.000, y ao quadrado menos ay, né? Então, na verdade tem um sinalzinho de menos aqui até. E vai ser essa parábola aqui assim, ó, né? Ele vai ser essa parábola aqui, ó. E a velocidade máxima aqui, ela vai ser 3 vezes a velocidade média, né? Então, eu vou ter menos dp dx dividido por, que multiplica a ao quadrado dividido por 4.000. Né? E a velocidade média vai ser 1/3 disso daqui, está aqui embaixo. Beleza. Tudo isso daqui vai valer para qual caso? Vai valer para o caso em que a gente está em fluxo laminar, a tubulação aqui está em regime permanente, o perfil de velocidade aqui está completamente desenvolvido e o fluxo é incompressível. Essas são as nossas 4 hipóteses aqui, ó.
Beleza. Agora eu preciso fazer a mesma coisa em um tubo cilíndrico, né? Eu posso fazer exatamente esses mesmos cálculos para um tubo cilíndrico, que é o formato do tubo mais usual. Para isso, é necessário utilizar um volume de controle no formato de uma casca cilíndrica, né? Então, a gente tinha usado um volume de controle ali que era um paralelepípedo, vamos dizer assim. Agora a gente vai usar uma casca cilíndrica. Então, olha só, meu volume de controle aqui, ele vai ser o volume de controle que vai ser essa casquinha aqui, ó. Vai ser só, eu vou englobar aqui só quem está aqui dentro, ó. Só esse líquido azul escuro aqui, ó. Né? Esse modelo aqui, ele é até chamado de casca de cebola, porque você pode imaginar várias lâminas aqui, vários cilindros aqui saindo dentro daqui do coisa, como se fosse uma cebola cortada no meio, mais ou menos, né? Então, aqui, ó, ele vai ter um comprimento dx, esse volume de controle, ele é um cilindro oco aqui, né? E a espessura aqui dele vai ser dr. Então eu tenho do centro aqui, ó, tá vendo a linha tracejada? Eu tenho dr sobre 2 para cima e dr sobre 2 para baixo, né? O raio externo da tubulação é R e o raio do centro aqui dessa casca aqui é o Rzinho, né? Então beleza. Aqui a gente vai olhar para a metade inferior do volume de controle. Então a gente vai olhar para essa metade aqui, ó. Então eu vou ter uma força de pressão à esquerda, uma força de pressão à direita, uma força de pressão interna, aliás, uma força de cisalhamento interna ao meu cilindro aqui, uma força de cisalhamento externa ao meu cilindro. Beleza. A força da esquerda, ela vai depender de algumas coisas aqui, ó. Porque a força da esquerda, o que que ela vai ter? Ela vai ter a pressão que multiplica a área, basicamente, né? Então a pressão ela está aqui, ó, P menos dP sobre 2, e a área vai ser π raio externo ao quadrado menos π raio interno ao quadrado. O raio externo é R mais dr sobre 2 e o raio interno é R menos dr sobre 2. Então isso daqui é a pressão que multiplica a área. Do lado direito a mesma coisa, só que na pressão eu vou ter P mais dP, que multiplica π raio externo ao quadrado menos raio interno ao quadrado. Do outro lado aqui, ó, a força no interior do cilindro, ela vai ser a tensão cisalhante que multiplica a área interior do cilindro, que é a circunferência que multiplica dx. Então eu vou ter dentro aqui, ó, a tensão cisalhante, tal Rx menos d tal sobre 2, que multiplica 2πr, né, que é a circunferência que multiplica o comprimento dx. O raio interno é R menos dr sobre 2. Do lado externo, eu vou ter quase a mesma coisa, só que a minha tensão cisalhante vai ser tal mais d tal sobre 2, e aí eu vou ter 2πr, só que o raio vai ser R mais dr sobre 2, isso aqui também vai multiplicar esse dx aqui. Vou colocar todas essas forças de novo lá na minha equação da conservação da quantidade de movimento. O volume de controle está em regime, tranquilo, então esse termo aqui é zero. Esse termo aqui também é zero, porque a mesma quantidade de movimento que entra de um lado sai do outro, porque eu tenho a mesma velocidade, mesma área dos dois lados, então isso aqui também cancela. E eu vou ter só o equilíbrio de forças igual a zero aqui, ó. Substituindo todas aquelas expressões, aqui já está certinho, substituindo todas aquelas expressões, o que a gente tem, ó? A força da esquerda menos a força da direita vai ter essa expressão aqui. Eu consigo tirar essa área aqui em evidência e eu vou ficar com P menos dP sobre 2 menos P menos dP sobre 2, então eu vou ficar com menos dP que multiplica essa área aqui, ó, certo? Menos dP que multiplica essa área aqui. E aí, se eu expandir esses termos aqui, ó, eu vou ter R ao quadrado mais RdR mais dr ao quadrado menos R ao quadrado mais menos RdR mais dr ao quadrado. Então, o R ao quadrado e o dr ao quadrado, na verdade, R ao quadrado e dr ao quadrado sobre 4, eu vou cortar aqui. Desse primeiro termo vai sobrar RdR, e desse segundo termo vai sobrar menos com menos mais RdR. Então, eu vou ficar com 2RdR aqui dentro, que multiplica menos dPπ. Então, 2RdR que multiplica menos dPπ. Tá tudo aqui, ó. Só não está na ordem que eu falei. Repara que dá uma enxugada aqui maravilhosa, né? Então, beleza. Essa é a força esquerda menos a força da direita. Agora eu preciso da externa menos a interna. Então, aqui, ó, força externa menos a interna vai ser tal mais d tal sobre 2, 2πr mais dr sobre 2 dx, menos tal menos d tal sobre 2, 2πr menos dr sobre 2 dx. Aqui não tem muito jeito, tem que dar aquela expandida.
né? E se você dá aquela expandida e cancelar os termos, você vai ficar com 2π dx, né? Que o dx aqui e o 2π são comuns aqui de todo mundo. R d tal mais dr tal. Isso daqui vai ser igual a 2π dx. E aí eu vou ter um termo diferencial aqui que multiplica R tal, né? Isso daqui, ó, é como se fosse uma regra do produto, né? Diferencial de R tal vai ser R d tal mais dr tal. Então você vai ter um termo diferencial de R que multiplica tal aqui, ó. Beleza. Então a força esquerda menos a direita mais a externa menos a interna igual a zero vai ser isso daqui, ó. Esse primeiro termo que a gente calculou no slide anterior e esse segundo termo aqui, ó. Dá para cortar o 2π aqui, vamos ver, dp, r, dr, dx, dr tal. Aqui não dá para cortar mais nada, mas de um lado eu vou ficar com dp dx e do outro lado eu vou ficar com dr tal sobre r dr. Tá vendo? Aqui, ó. dp dx é igual a 1 sobre r ddr de r tal. Beleza. Fazendo isso daqui, ó, de novo, né, analisando isso daqui, dp dx só varia em x e RDDR de R tal vai variar só em R. Então, de novo, dp dx é constante e isso daqui é constante também. 1 sobre R, dr de tal é constante também, né? Então, olha só. Novamente, obtivemos uma expressão cujo lado esquerdo é uma função de x e o lado direito é uma função de r. Assim, podemos concluir que a única solução para essa equação é uma constante, né? Então, beleza. Isso aqui é uma constante. Nesse ponto, já é possível concluir que o fluxo em um tubo cilíndrico também provoca queda de pressão linear ao longo de x. Mesma coisa, né? dp dx igual a constante, então você vai ter uma queda de pressão. Com a expressão da tensão de cisalhamento em função do isso, tá certo. Com a expressão da tensão de cisalhamento em função do gradiente de pressão, é possível calcular o perfil de pressões, né? Nesse caso, basta adaptar a fórmula de força de cisalhamento do fluido newtoniano para isso daqui, ó. Né? Porque lá no comecinho a gente viu que a tensão de cisalhamento em função de y era μ du dy. Agora a gente está calculando no raio, né? Nossa coordenada aqui é polar. Então eu vou precisar criar uma função de cisalhamento aqui no raio, uma tensão de cisalhamento radial, que ela vai ser μ que multiplica variação da velocidade no raio. Beleza. Então dessa forma a gente consegue obter isso aqui, ó. dp dx é igual a 1 sobre r ddr de r tal. Né, que isso aqui é 1 sobre r ddr de r, o tal dx aqui é μ du dr. Então, só substituímos aqui. Aplicando o diferencial aqui, ó, o que a gente vai obter? Na verdade, nem precisa aplicar o diferencial, né? A gente pode sair integrando direto. Então, integrando uma vez ao longo do raio, né, essa expressão aqui, o que eu vou obter? Ó? dp dx, que multiplica r ao quadrado sobre 2 mais c1, é igual a r μ du dr. Por que isso? Porque eu posso passar esse r aqui multiplicando o dp dx aqui, né? Então eu vou ficar com dp dx, que é uma constante que multiplica r. Se eu integrar ela, vai ficar dp dx r ao quadrado sobre 2. E aí eu integro aqui, então esse ddr vai sumir e vou ficar só com r μ du dr. E aí eu vou precisar somar uma constante de algum lado aqui, porque eu estou fazendo uma integração. Eu tenho que somar uma constante de integração, certo? Posso passar esse rμ dividindo para o lado de lá. Então aqui eu vou ficar com, no termo dp dxr sobre 2μ. E aí o C1 eu vou acabar dividindo ele por rμ aqui, ó. E aí eu posso integrar isso aqui de novo em função de r. E integrando isso aqui de novo em função de r, o que eu vou obter? dp dx r ao quadrado sobre 4μ mais C1 sobre μ ln de r, porque eu estou integrando 1 sobre r, então vai dar ln de r, mais C2. De novo, eu preciso substituir agora as condições de contorno. Então, observe que a expressão abaixo possui um problema em R igual a zero, né, bem no centro aqui da tubulação. Por quê? Porque eu não consigo calcular ln de zero, né? Então, nesse caso, se R tende para zero, o ln de R vai tender para menos infinito. Como sabemos, a velocidade é finita em qualquer ponto do campo de velocidades. Então, o nosso C1 aqui ele tem que ser igual a zero. Essa daqui é a única condição que vai fazer com que a gente consiga calcular esse campo de velocidades aqui. Então, a gente sabe que C1 é zero. Podemos aplicar a condição de contorno, né, onde a gente sabe que a velocidade na periferia da tubulação é zero, para calcular C2. Então, eu vou fazer tudo isso daqui em R igual a Rzão, né, então eu vou ficar com Rzão ao quadrado sobre 4, dp de x aqui, mais C2 igual a zero.
E aí eu vou obter um valor para C2, substituir aqui, C1 a gente sabe que é zero, e assim a gente vai obter o de R igual a dp de x, 1 sobre 4.000, Rzinho ao quadrado menos Rzão ao quadrado. Beleza. Aí daqui a gente pode calcular a vazão, que é só integrar essa função de velocidade na área. Tem que tomar um cuidado aqui, porque esse termo diferencial de área aqui, agora ele vai ser integrado em coordenadas polares. Né? Então, o termo diferencial de área em coordenadas polares, ele é r dr dθ. Né? Tem esse rzinho a mais aqui que tem que incluir. E a gente vai integrar em θ de 0 a 2π, e no raio do centro da tubulação até a periferia, de 0 até Rão. Né? Fazendo essa integral aqui, o que a gente vai obter? Né? Eu vou obter menos πr ao quadrado sobre 8.000 dp dx. Normalmente a gente deixa essas coisas em função do diâmetro. Né? Então, como o raio é a quarta, né, eu vou ter um diâmetro sobre 2 aqui, elevado à quarta. Então, eu vou ter um 2 à quarta, que é 16. Aliás, é isso. 2 à quarta, que é 16 lá embaixo, que multiplica esse 8 aqui. Então, eu vou ter 128.000 aqui embaixo, por isso que sobe tanto esse μ aqui embaixo. Então, eu vou ter menos π diâmetro ao quarto sobre 128.000 dp dx. Né? Isso porque o R é metade do diâmetro. A velocidade média do perfil, ela também pode ser calculada, né? Que é, de novo, eu pegar a velocidade média e é igual a vazão dividido pela área. Então, se eu pegar esse termo de vazão aqui e dividir pela área, que vai ser πr ao quadrado, ou π diâmetro ao quadrado sobre 4, eu vou obter isso daqui, ó. Né? A minha velocidade ela vai ser menos r ao quadrado sobre 8.000 dp dx. Belezinha, também não tem nenhum segredo para fazer essa continha aqui. A velocidade máxima do fluxo vai ocorrer no centro do tubo, ou seja, em r igual a zero. Assim, a minha velocidade máxima ela vai ser menos dp dx, r ao quadrado sobre 4.000 é igual a 2 vezes a velocidade média. Então, repara, entre placas, a velocidade média era 1/3 da velocidade máxima. No cilindro, a velocidade média vai ser metade da velocidade máxima. Né, quando você tem um perfil completamente desenvolvido e fluxo laminar. Não podemos esquecer disso. Então, por isso, em um tubo cilíndrico em fluxo laminar totalmente desenvolvido, a velocidade máxima do perfil ela pode ser até o dobro da velocidade média. Vai mudar um pouquinho quando for fluxo turbulento. Aqui tá, vocês vão ver que tem algumas questões com esse perfil de velocidades aqui. Mas olha só. Já a tensão de cisalhamento pode ser calculada, porque agora, de novo, é o mesmo procedimento. Se você tem a velocidade, eu consigo calcular a tensão de cisalhamento. Também a tensão de cisalhamento ela vai ser μ du dr. O U aqui a gente já conhece, a função do U aqui, ele está aqui, ó. dp dx 1 sobre 4.000 r ao quadrado menos Rzão ao quadrado. Então, aqui, ó, derivar o U em função de R e substituir nessa expressão. Inclusive estava aqui a expressão do R. E aí a tensão de cisalhamento dá bem bonitinha aqui, né? Quer dizer, você tem a tensão de cisalhamento igual a dp dx que multiplica R sobre 2. Muito bonitinho. Então, olha só. Para um fluxo em um tubo cilíndrico, né? Fluxo laminar em regime totalmente desenvolvido, incompressível. Aqui o tubo é cilíndrico. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter o mesmo gradiente de pressão linear aqui, ó. Minha pressão decai conforme uma reta, isso aqui é muito importante. A minha tensão de cisalhamento ela vai ter um formato um pouquinho diferente aqui, ela continua sendo uma reta, mas ela é uma reta que cresce a partir do centro aqui, porque essa função é radial agora. Então, eu vou ter dp dxr sobre 2 aqui. E o meu perfil de velocidades, ele é um perfil um pouquinho mais bem comportado do que o entre placas, então não vou ser uma parábola tão bonitinha assim, né? Ele vai ser um perfil quadrático, mas no raio. E aí o que acontece é que a velocidade máxima aqui no fluido, ela vai no perfil, ela vai ser até o dobro da velocidade média aqui desse perfil. Isso aqui era para fluxo em um tubo cilíndrico laminar. Agora eu quero mostrar para vocês a mesma coisa, só que para regime turbulento, incompressível e turbulento também. Isso aqui é muito legal, pessoal. Parece um pouco complexo, mas assim, essa primeira parte, ela é introdutória, né? A gente não vai precisar fazer toda essa contaiada,
né? A gente vai usar umas fórmulas que são mais simples de usar. Mas eu queria mostrar isso aqui para vocês agora porque é importante a gente ver isso aqui nesse momento. Então, olha só, para fluxo interno incompressível, só que agora turbulento. O que muda? Ó? Por fluxo interno, devemos compreender todo tipo de fluxo que esteja confinado entre paredes rígidas, beleza? A gente tem as mesmas questões aqui para o número de Mach, então para o ar, Mach igual a 0,3, velocidade de mais ou menos 100 metros por segundo. Para a água, Mach 0,3, velocidade de mais ou menos 440 metros por segundo. Né? Então aqui é exatamente o mesmo slide, só que agora a gente vai trabalhar acima dos 2.300 aqui de Reynolds. A gente vai trabalhar em fluxo turbulento. E aí, eu preciso começar a olhar para a equação de Bernoulli. Então a gente tem a equação de Bernoulli, que ela é dada por isso daqui. Então a gente tem P sobre ρ mais V quadrado sobre 2 mais GZ igual a uma constante. E a gente tem alguns detalhes importantes sobre ela. Então olha só, eu tenho essas 4 hipóteses aqui que eu tenho que usar. Então a aplicação desse princípio, ele deve obedecer essas 4 hipóteses, que eu coloquei essas 4 letrinhas aqui para formar a palavra sair, que não significa nada, mas que ajuda a lembrar das hipóteses. Então, primeiro, o S é a análise ao longo de uma linha de fluxo, que é streamline, por isso do S. A, que quer dizer que o atrito é desprezível. I, que o fluxo é incompressível. E R, que a gente está em regime permanente. Beleza. Além das hipóteses 1 e 2 serem falsas, aqui para a nossa equação de Bernoulli, porque aqui o que acontece? Primeiro que eu tenho um fluxo turbulento, então eu não tenho linha de fluxo. E segundo que o atrito não é desprezível, porque agora a gente vai ter viscosidade. Então, além das hipóteses 1 e 2 serem falsas, pois o fluxo é turbulento e temos atrito na tubulação, o princípio de Bernoulli ele é uma equação de conservação de energia. E aqui temos dissipação. Por isso, precisamos de uma equação que inclua a dissipação. Precisamos de uma equação que inclua a dissipação de energia mecânica. Vocês vão ver que a gente vai chegar numa equação muito parecida, mas ela vai incluir a dissipação de energia mecânica também. Então, olha só, ainda observando a equação de Bernoulli, o que a gente vai ter? P sobre ρ mais V quadrado sobre 2 mais GZ igual a constante. Segundo esse princípio, para que haja queda de pressão, seria necessário aceleração do fluido ou elevação do fluido. Por quê? Porque para baixar a pressão, eu teria que aumentar a velocidade, certo? Para manter a energia aqui. Ou eu teria que aumentar a energia potencial, aí eu baixaria a pressão. Né? Então, eu teria que ter aceleração ou elevação do fluido. Contudo, observamos que, mesmo sem essas componentes, né, mesmo sem variar a velocidade, sem variar a elevação, a pressão do fluxo interno cai ao longo da tubulação. Né? Lembra lá da nossa figurinha que estava lá na aula passada. Então, a pressão ela cai. Aqui eu não estou aumentando a elevação e também não estou aumentando a velocidade. Não está acontecendo nada disso. Então, você vê como essa equação aqui ela já não se aplica mais para esse caso aqui. Ó. Das fórmulas para o fluxo laminar, conseguimos até mesmo relacionar o gradiente de pressão com a vazão. Né? Então, a gente tem aqui, no fluxo laminar, uma relação direta entre o gradiente de pressão aqui e a vazão. Esse dp dx aqui, ó, a gente pode calcular como um ΔP dividido por ΔX aqui, né? Ou ΔP sobre L aqui, tanto faz. Tem isso daqui. Sabemos que o gradiente de pressão ΔP é negativo, né? Porque a pressão ela não pode aumentar, né? Ela tem que cair porque eu estou dissipando energia. Assim, podemos interpretar o ΔP como uma queda de pressão, eliminando o sinal negativo da expressão. Tá? Então, por isso que esse sinal negativo aqui vai sumir daqui para frente, porque eu estou entendendo que esse ΔP já é uma queda. Dessa forma, a queda de pressão é calculada por ΔP igual a 128 μLq dividido por πd ao quadrado. Então, eu tenho uma queda de pressão aqui para o fluxo laminar, que ela depende da viscosidade, do comprimento, da vazão e do diâmetro da tubulação. Desejamos uma expressão da mesma forma para o fluxo turbulento, né, que é o que a gente está vendo agora nessa sequência de slides aqui. Ó. Então, no fluxo turbulento. No caso de fluxo turbulento, surgem tensões internas no fluido adicionais às encontradas em regime laminar. As velocidades e tensões do fluxo turbulento possuem variações randômicas, que a gente chama de caóticas, e por isso, quando se fala em fluxo turbulento, utiliza-se velocidades médias no tempo e não mais médias apenas na seção transversal do fluxo. As tensões internas dos fluxos laminar e turbulento podem ser comparadas. Então, aqui, ó, dentro do fluxo laminar, a gente tinha tensão de cisalhamento, que é esse μ/dr aqui, certo? No fluxo turbulento, eu tenho dois termos de tensão aqui, ó.
eu tenho uma tensão que vai variar no raio, que é essa μ/dr, igualzinho aqui do fluxo laminar, mas eu tenho outro termo aqui, que é esse termo ρ, que multiplica U' V'. Esse ρ' aqui, ele vai depender da velocidade transversal, né? U é a velocidade em Y, V é a velocidade em X do fluxo, e o ρ aqui é a densidade do fluido mesmo. Quer dizer, essa pequena tensão aqui, ela é uma tensão que surge e ela acaba gerando vórtices no seu fluido, por isso que ela cria o fluxo turbulento. Se eu não me engano, essa tensão aqui, ela se chama tensão de Reynolds, não tenho certeza. Então, o termo U barra, que está aqui, é a média temporal da velocidade em x em um ponto específico. Os termos U' e V' são componentes aleatórias da velocidade do fluxo em x e r, que é o análogo a y aqui, né, respectivamente. A barra superior indica a média no tempo. Então, a gente tem uma média no tempo desse produto aqui e a média da velocidade aqui. Então, beleza. Continuando ainda das tensões do fluxo turbulento. Isso, a tensão de Reynolds, isso mesmo. Esse termo menos ρ, U', V' barra, é chamado de tensão de Reynolds e é um termo positivo, né? Então, eu tenho menos explícito aqui, ó. Então, o que, que vai acontecer? Aqui eu tenho até um estudo aqui, ó, onde foi medido, aqui, ó, eu tenho uma distância, aqui é uma distância adimensional da parede, mas interprete isso como distância da parede da tubulação, e aqui eu tenho esse menos ρ, U', V' dividido por uma tensão de referência aqui, ó. Então, o que acontece? Quando eu estou muito próximo da parede, eu tenho essas tensões aqui muito presentes, né? E quando eu estou mais longe da parede, essas tensões aqui elas acabam ficando mais distantes, né? Então, por isso que aqui, ó, e aqui isso aqui foi medido para Reynolds igual a 50.000 e para Reynolds igual a 500.000. Então, repara que tem uma aderência aqui nos resultados para baixos e para altos valores do número de Reynolds, né? Então aqui eu tenho a relação entre a tensão de Reynolds e tensão de cisalhamento na parede do duto, aqui, e a relação entre a distância da parede e o raio do duto. A conclusão aqui, ó, quanto mais próximos das paredes do tubo, menor a tensão de Reynolds, ou seja, o fluxo se comporta mais como o fluxo laminar. Então aqui, ó, voltando aqui, ó, aqui eu tenho uma relação entre a tensão de Reynolds e a tensão cisalhante aqui, ó, certo? Menos menos tensão de Reynolds dividido por tensão cisalhante. Aqui, ó, essa razão aqui é igual a 1, certo? E conforme eu vou indo para longe da parede, essa relação aqui vai indo para 0, certo? E aqui aparentemente ou tem alguma coisa invertida aqui, ou porque a conclusão está sendo a contrária, né? A conclusão aqui está sendo que quanto mais próximo da parede, por esse gráfico aqui, quanto mais próximo da parede, maior seria a minha tensão de Reynolds, mas aqui isso aqui é distância da parede. Então aqui 0 seria distância 0, mais próximo da parede. E está maior a relação, não faz muito sentido, né? Mas vamos pela conclusão, que a conclusão ela faz mais sentido. Esse gráfico aqui deve estar com algum erro nessas escalas aqui. Então, ó, a conclusão é a seguinte: quanto mais próximo das paredes do tubo, menor seria a tensão de Reynolds, ou seja, o fluxo se comporta mais como laminar. Isso aqui faz sentido porque quanto mais perto das paredes do tubo, mais lento tem que estar o seu fluxo, né? Se o seu fluxo está mais lento, ele tem que se comportar mais como laminar. Ele teria que se comportar mais como turbulento se ele estivesse mais longe da parede, né? Porque ele está mais rápido. Se ele está mais perto, ele tem que se comportar mais como laminar mesmo. É estranho isso aqui. Bom, beleza. Então, ó, perfil de velocidades no fluxo turbulento. O perfil de velocidades em um fluxo turbulento é empiricamente aproximado por essa equação aqui, ó. E aí vai entrar um monte de coisa empírica aqui agora. Então, eu tenho esse U barra sobre U. U barra é a velocidade média temporal das velocidades em um ponto medido. E o Uzão é a velocidade medida no centro do tubo aqui, ó. Então, essa relação aqui é dada por y sobre r elevado a 1 sobre n. Eu consigo manipular isso daqui e transformar em 1 menos rzinho sobre rzão elevado a 1 sobre n. R é o raio do tubo, né? Porque o y é a distância com relação à parede aqui e r é a distância com relação ao centro da tubulação.
Talvez seja esse o problema aqui, ó. Talvez isso daqui deveria ser a distância com relação ao centro, né? E não com relação à parede, né? Talvez seja esse o problema. Beleza. Então vamos lá. E aí, ó, a lei de potências, essa lei de potências aqui, ela só pode ser aplicada para y sobre r, então esse y sobre esse r é maior do que 0,04, pois próximo à parede a tensão de Reynolds diminui muito e o modelo não é mais representativo, né? Então, só para y sobre r maior do que 0,04. O denominador n do expoente, ele varia com o número de Reynolds. E aí a gente tem vários trabalhos experimentais que buscam calcular esse expoente, e não há como calculá-lo analiticamente. Contudo, esse valor é próximo de 7 e pode variar entre 6 e 10 aí. E aí existe uma fórmula para isso, né? Uma fórmula difundida para esse número é a fórmula de Rienzi, que é essa que sugere isso daqui, ó, n igual a menos 1,7 mais 1,8 log na base 10 do número de Reynolds aqui. E o número de Reynolds aqui, ele é calculado, está escrito Reynolds U aqui, porque ele é calculado com a velocidade no centro da tubulação, que é essa velocidade do U aqui, né? Então é ρUD sobre μ, e essa aproximação aqui vale para número de Reynolds maior do que 20.000, calculado nessas condições. A energia específica, ela vai ser Vamos fazer uma análise energética aqui agora do fluido, né? Então, olha só, a energia específica é uma quantidade extensiva e, por isso, seu balanço pode ser analisado pelo teorema do transporte de Reynolds. Então, vamos pensar assim, ó. Eu tenho uma quantidade de energia no fluido. Já que eu não consigo criar equações, igual eu fiz lá com fluido, com fluxo laminar, porque eu tenho tensões aí que são muito complicadas e que a gente desconhece, eu vou calcular, eu vou fazer um balanço de energia no fluido. Eu quero ver quanta energia tinha no fluido antes dele passar pela tubulação e depois que ele passou, né? E aí eu vou conseguir descobrir a perda de carga. E a energia, ela é concentrada por unidade de massa no meu fluido. Então eu consigo utilizar da mesma forma que a gente fez balanço de massa, da mesma forma que a gente fez conservação da quantidade de movimento, eu consigo fazer conservação de energia com o teorema de transporte de Reynolds. Então eu vou usar o teorema de transporte de Reynolds aqui e eu preciso calcular, aqui eu tenho energia total e aqui eu tenho as energias específicas, né? Então nesse caso, ó, a energia total do sistema, ela vai ser a quantidade de calor que entra, a quantidade de energia que tem no meu fluido, menos o trabalho realizado, sendo que a quantidade de calor está total e W a quantidade de trabalho realizada pelo sistema. Aí no caso, esse termo de energia aqui, o termo de energia específica, ele vai ser mais ou menos calculado pela equação lá de Bernoulli, né? Porque, na verdade, aquela equação de Bernoulli ela é uma equação de conservação da energia. Aqui a gente não está conservando a energia, mas a gente está calculando quanta energia tem no fluido. E a quantidade de energia que eu tenho no fluido vai ser energia de pressão, aliás, que está aqui embutida na energia interna, né? Mas energia de pressão, energia cinética e energia potencial. Certo? Ó, a equação de Bernoulli, ela diz que isso daqui se mantém. Aqui a gente não está dizendo que isso aqui se mantém, a gente só está calculando a energia para uma porção específica do fluido. Então, energia interna, energia cinética e energia potencial, tudo isso dividido pela massa, obviamente, porque a gente está fazendo energia específica. Então tá. Então essa equação aqui ela vai ficar na forma: quantidade de calor que entrou menos quantidade de trabalho realizada é a variação no tempo da quantidade de energia no volume de controle, mais o fluxo de quantidade de energia que passa pelas fronteiras do volume de controle. Essa parcela do trabalho, ela pode contabilizar o trabalho realizado pela pressão separadamente. Dessa forma, podemos reescrever essa equação aqui, ó, da seguinte forma: eu vou ter aqui, ó, eu vou ter uma quantidade de trabalho do fluido aqui, mais uma quantidade de trabalho gerada pela pressão aqui. Então, quanto que vai ser essa quantidade de trabalho gerada pela pressão? Ela vai ser a integral na superfície de controle da pressão que multiplica VdA. Isso daqui vai ser o trabalho realizado pela pressão. Por que isso aqui é o trabalho realizado pela pressão? Lembra que o trabalho, se você pegar o trabalho realizado, ele vai ser uma força que multiplica um deslocamento. Beleza. Então, eu tenho uma força que multiplica um deslocamento. No caso, se eu quiser calcular a potência instantânea,
ela é derivada do trabalho no tempo. Então, se eu tenho força vezes deslocamento, derivada disso vai ser força vezes velocidade, imaginando uma força constante. Beleza. A minha força aqui, ela vai ser o quê? Pressão vezes área. Então, eu tenho pressão vezes área vezes velocidade, certo? Para calcular o trabalho gerado pela força de pressão. O que eu tenho dentro da integral aqui? Pressão vezes área vezes velocidade. Isso daqui vai me dar o trabalho realizado pela força de pressão na superfície de controle do fluido. Então, essa parcela aqui ela só foi separada aqui do meu trabalho. Aqui eu tenho outras fontes de trabalho, mas especificamente o trabalho da pressão aqui. Ó. Então, beleza. Vamos aplicar essa equação em uma tubulação genérica agora. Então, eu tenho aqui uma tubulação genérica, eu tenho variação de diâmetro, então eu vou ter variação de velocidade, eu tenho variação de elevação, e eu vou ter variação de pressão por causa da elevação também. Então, essa tubulação aqui é genérica. Quais são as minhas hipóteses? Eu estou em regime permanente, fluxo incompressível, fluxo completamente desenvolvido, atrito não desprezível e o fluido é newtoniano. Beleza. Então, o que vai acontecer? A gente vai analisar cada um dos termos da nossa equação separadamente. Que ponto vai ser o calor absorvido pelo sistema? Beleza. WL ponto vai ser zero. Por que WL ponto é zero? Porque o sistema não vai realizar nenhum tipo de trabalho além do gerado pela pressão. Faz todo sentido. Ele geraria se ele não fosse compressível, mas aqui ele é incompressível. A variação da quantidade de energia dentro do sistema, dentro do volume de controle é zero, porque o meu sistema está em regime. O trabalho gerado pelas forças de pressão, eu consigo contabilizar esse trabalho aqui. Ó. Então, esse trabalho ele vai ser a pressão na superfície 1, VDA, mais a pressão na superfície 2, VDA. Então, eu vou ter aqui P1 sobre ρ, integral de ρ VDA, mais P2 sobre ρ, integral de ρ VDA. Na superfície, isso aqui nas superfícies 1 e 2. Integral de ρ VDA é o fluxo máximo na superfície 1. Né? Então, eu vou ter o fluxo máximo na superfície 1, que multiplica a pressão 1 sobre ρ, que está aqui, e eu vou ter o fluxo máximo na superfície 2, que multiplica P2 sobre ρ, que está aqui. O esquema aqui está em regime, né? Então esses fluxos máximos têm que ser iguais. Então eu vou tirar esse M ponto aqui, eu vou ficar com M ponto P2 menos P1 sobre ρ, e isso daqui vai ser o meu trabalho gerado pela pressão. Fluxo de energia pelas fronteiras agora. Olha só. Deixa eu ver o negócio. Tá certo. Agora sim eu tenho o último termo lá dessa equação aqui, que é o fluxo de energia pelas fronteiras. Então eu vou ter o quê? A integral na superfície de controle da energia específica, ρ VDA. Isso daqui vai ser, a energia específica era a energia interna, mais velocidade ao quadrado sobre 2, mais Gz, que multiplica ρ, que multiplica VDA. E isso daqui vai ser igual a U mais Gz, aqui, que multiplica ρ VDA, mais integral de V ao quadrado sobre 2, VDA. Beleza. Por que eu separei essas integrais aqui? Ó? Porque o que vai acontecer? Essa integral aqui da esquerda ela é mais fácil de resolver. Essa integral aqui da direita ela é mais difícil de resolver, então a gente vai deixar para depois. Ela é uma integral na superfície de controle de V ao quadrado, ρ VDA. Só deixa ela quietinha por enquanto aqui. Ó. Essa integral aqui a gente já pode quebrar nas duas superfícies aqui. Então eu tenho energia interna mais elevação, né? Na superfície 1 e na superfície 2. Beleza. Então aqui eu vou ter, eu sempre tenho ρ VDA, energia interna e elevação são constantes nas seções 1 e 2. Então eu posso ter aqui, menos M1 ponto energia interna em 1 mais Gz1, mais M2 ponto energia interna em 2 mais Gz2. Lembrando que esses fluxos máximos aqui eles são iguais porque o sistema está em regime. Então eu vou ter M ponto, U2 menos U1, mais Gz2 menos Gz1, mais essa integral daqui. Esse termo aqui, ele não pode ser integrado se o perfil de velocidades não for conhecido. Repara que eu vou ter que integrar na área uma velocidade, né? Não é uma velocidade média, igual a gente estava acostumado a fazer lá com o princípio da conservação da quantidade de movimento. Aqui eu vou integrar mesmo o perfil de velocidade na seção aqui, na área.
Então eu precisaria conhecer esse perfil de velocidades aqui, a gente não conhece para o fluxo turbulento. Né? A gente até tem uma aproximação, mas essa aproximação ela não é válida próxima das fronteiras, então fica bem difícil a gente calcular. Propõe-se então um coeficiente alfa que faça a correlação entre o fluxo de energia cinética calculado aqui com o perfil de velocidade com o perfil de velocidade com um fluxo de energia cinética calculado com base na velocidade média do fluido. O que está acontecendo aqui? Ó? Vamos ver se eu acho uma figura para explicar para vocês. Opa, figura. Aqui, ó. O perfil de velocidade aqui, ó, ele é complicadão. A gente não conhece a fórmula dele, né? Até tem essa fórmula empírica aqui, mas ela não vale para toda a região. Então, vamos pegar essa velocidade U aqui que eu calculo no centro, né? Vamos calcular uma energia cinética com essa velocidade aqui. Lógico que ela não vai ser a energia cinética do fluido como um todo, porque eu tenho um perfil aqui, e a gente sabe que essa velocidade aqui no centro é diferente da velocidade nos outros cantos aqui. Então, nem vamos fazer isso. Vamos pegar uma velocidade média aqui, ó, e vamos calcular a energia cinética, e a gente sabe que ainda assim existe um erro, né, da velocidade da energia cinética calculada com a velocidade média na área, com a energia cinética que de fato está no fluido. Então a gente corrige esse erro com um coeficiente alfa. É mais fácil fazer dessa forma. Então, ó, vamos para cá, 14, 15, 16. Então aqui, ó. Então a gente vai propor isso daqui, ó. A gente vai propor que essa integral aqui, ela seja uma energia cinética calculada com a velocidade média do perfil, certo? Multiplicado por um coeficiente alfa. E a gente precisa fazer umas contas aqui agora para ver quanto que vale esse alfa. Então a gente vai ter isso daqui, ó, que é a integral de superfície da minha energia cinética aqui, o meu balanço de energia cinética não, de energia interna do fluido vai ser M.2 menos 1 mais Gz2 menos Gz1 mais alfa2 V2 ao quadrado sobre 2 menos alfa1 V1 ao quadrado sobre 2. Falei para vocês que era muito parecida com a equação de Bernoulli lá, mas ela tem algumas diferenças. Sobre alfa, né? Para o fluxo laminar, se o fluxo for laminar, isso aqui é muito importante. Se o fluxo for laminar, a gente analisa essa expressão para o perfil de velocidade, que para o caso laminar é conhecido, e a gente pode calcular essa integral do slide anterior e a gente chega exatamente em alfa igual a 2 para fluxo laminar. Para fluxo turbulento, se a gente adotar um modelo da lei de potência utilizado anteriormente, a gente pode chegar nisso daqui, ó, que esse alfa ele vai ser U sobre V barra ao cubo, V barra é a velocidade média, U é a velocidade no centro, que multiplica 2 elevado a n ao quadrado, dividido por 3 mais n, que multiplica 3 mais 2n, né? E isso é a teoria. Na prática, o que acontece? Isso daqui sempre dá muito perto de 1. Então, a gente sempre vai usar aqui para fluxo turbulento alfa igual a 1 e para fluxo laminar alfa igual a 2, a menos que seja especificado o contrário, a menos que fale, não, a gente está fazendo um negócio muito preciso aqui, a gente vai usar essa aproximação do alfa, senão é sempre alfa igual a 1 para turbulento e alfa igual a 2 para fluxo laminar. Assim, a equação inicial da energia, que tinha essa cara aqui, ela vai agora ser calculada dessa forma. Eu vou continuar tendo Q ponto aqui, menos M ponto P2 sobre ρ menos P1 sobre ρ é igual a M ponto U2 menos 1 mais GC2 menos GC1 mais alfa2 V2 ao quadrado sobre 2 menos alfa1 V1 ao quadrado sobre 2. Se a gente reorganizar isso daqui, o que que eu vou ter? Ó? Variação do lado esquerdo, variação da quantidade de calor dividido pela massa aqui, porque se eu dividir Q ponto por M ponto, eu vou cancelar os DTs aqui, eu vou ter dQ dm, né, que é a variação da quantidade de calor por unidade de massa, menos variação da energia interna. Isso daqui vai ser igual a P2 sobre ρ mais alfa2 V2 ao quadrado sobre 2 mais GZ2, menos P1 sobre ρ mais alfa1 V1 ao quadrado sobre 2 mais GZ1. Repara como isso daqui vai ficando cada vez mais parecido com a equação de Bernoulli. É quase igual, mas não é igual, né? Tem várias diferenças aqui. Então, ó, se eu partir dessa equação aqui agora, dQdm é a quantidade de energia dissipada para o ambiente. Isso aqui é a nossa perda de carga, né? E menos U2 menos 1 é a quantidade de energia transformada em aquecimento do fluido. São duas energias aqui que eu perco. Ou eu esquento o fluido, ou eu dissipo energia para o ambiente.
Esse termo aqui, ó, P sobre ρ mais alfa V barra ao quadrado sobre 2 mais GZ, é energia mecânica por unidade de massa em uma determinada seção do fluido, né? Eu tenho energia mecânica no ponto, energia mecânica no outro ponto. Na equação de Bernoulli, quanto que dava isso aqui? Dava zero, né? Porque eu não tinha dissipação de energia. Então, a quantidade de energia no ponto A tem que ser igual à quantidade de energia no ponto B. Se eu subtraio as duas, tem que dar zero. Aqui, como a gente está incluindo perda de carga, eu vou ter um termo de perda de carga aqui do lado. Só isso. Então, olha só. A equação anterior aqui, ela pode ser escrita nessa forma aqui, ó. Tem esse Hzinho LT igual a P2 sobre ρ mais alfa 2 V2 ao quadrado sobre 2 mais GZ2 menos P1 sobre ρ mais alfa 1 V1 ao quadrado sobre 2 mais GZ1. E também existe a forma alternativa que a gente usa muito, mas muito. Né? Quando você vai para essa parte de civil, que mexe com bombeamento, a gente usa essa forma aqui, que utiliza a forma de perda de carga na forma de altura manométrica. Né? Então, se eu pegar essa perda de carga aqui e dividir por G, eu vou ter esse H maiúsculo aqui, que é a altura manométrica. O que acontece com a minha equação? Aparece G embaixo de quase todo mundo, menos embaixo do Z aqui, porque vai cancelar com G de cima. Tá? Você pode usar as duas formas, mas não se confunda. Não se confunda. Em algumas literaturas, a perda de carga vai ser dada dessa forma. Em outras, vai ser dada dessa forma. O que você tem que fazer? Você tem que saber qual perda de carga que você está usando. Se essa perda de carga está em metros ou se ela está em joules por quilograma. É totalmente diferente, tá? E aí, se você quiser usar uma ou outra, ou você pode escolher qual equação você vai usar, ou você pode fazer a conversão, que o H maiúsculo é H minúsculo sobre G. Aí você pode fazer essa conversão e aí você usa qualquer uma das fórmulas que vai dar certo. Os termos Hzão LT e Hzinho LT são conhecidos como perda de carga ou altura de perda de carga. O Hzão é a altura de perda de carga e o Hzinho é a perda de carga em si. Tá? Então a gente vai usar essas equações aqui. Ó. Agora sim, agora que a gente já chegou nesse ponto, o que acontece? A gente vai entrar agora na perda de carga em tubulações em si. E eu tenho um conteúdo bastante grande aqui para passar dessa perda de carga em tubulações em si, porque a gente precisa ver algumas questões de diagrama de Moody e tudo mais. Então eu vou falar com a professora Priscila também, para deixar lá a par do que vai acontecer, e eu quero passar essa teoria para vocês aqui agora já na segunda-feira, porque aí depois a gente só faz exercício. Né? Daqui para frente vai ser só fazer exercício, mas repara que a gente só está aplicando essas equações aqui. Ó. Daqui para frente a gente só vai aplicar essas equações aqui. Tá bom? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Se você chegou até aqui e gostou do conteúdo, considere se inscrever no canal, deixe seu like, deixe suas dúvidas aí nos comentários e compartilhe esse vídeo com o máximo de amigos possíveis, porque isso me ajuda muito a fortalecer esse canal, tá bom? Muito obrigado, galera, e até o próximo vídeo.